Olá, meus queridos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus? Nós temos uma palavra para nós neste dia que a respeito da escola bíblica dominical que nós tivemos no último domingo e ficou aqui a respeito das 7 operações do Espírito de Deus, do Espírito sobre a vida da igreja. E a igreja que nós estudamos foi a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira, ela é o resultado do casamento pervertido de Pérgamo. Então ela é o resultado de tudo isso. Pérgamo, como nós já estudamos, fala do casamento com o Estado. Pérgamo foi a igreja que não esperou a volta do seu amado. Pérgamo foi a igreja que fez indiferença com o seu prometido. Então ela se casa com o Estado, ela passou a concordar com as doutrinas de Jezabel, dos Nicolau, dos Balaonitas e tudo isso aí. Então hoje a igreja de Tiatira, ela sofre exatamente por causa disso. Então o Senhor, ele deixa aqui no versículo que nós iremos trabalhar, é o versículo 22 e o 23, nós iremos identificar aqui nesse versículo aqui, qual a operação do Espírito nesse versículo aqui. Então nós temos aqui o termo, porém vou ler o texto todo aqui, que está no livro de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 22, que diz assim: Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e se não se arrependerem das suas obras, eu ferirei de morte aos seus filhos. Aqui o restante aqui é só para poder complementar a leitura. A gente vê nesse texto que nós lemos aqui um escape. Por quê? Porque o nosso Deus, ele nunca trouxe um juízo para a humanidade sem antes ele avisar a humanidade, sem antes ele avisar ao homem, sem antes ele colocar uma porta de escape. Então aqui a gente vê o resultado da igreja, do casamento pervertido de Pérgamo. A gente vê exatamente o sofrimento de alguns irmãos que manteram o evangelho genuíno. Na igreja de Tiatira aqui, que significa sacrifício contínuo. Por que sacrifício contínuo? Havia um povo dentro dessa igreja que guardava o evangelho genuíno, que guardava as doutrinas do Espírito Santo. E por que então sacrifício contínuo? Porque cada dia que passava, a podridão de Jezabel, os falsos ensinamentos dos nicolaítas vinha tomando proporções muito grandes, e aquilo trazia consequências graves para a igreja de Tiatira, trazia consequências graves para os fiéis dessa igreja. É tanto que o Senhor usa um termo para a igreja de Tiatira, que ele conhece as obras da igreja de Tiatira. Então, se nós pegarmos para observar nas demais, ele diz que ele sabe. Só que essa aqui ele conhece. Por quê? Porque são obras de amor, são obras de paciência, são obras de misericórdia, mão no arado. Então tudo isso aqui a gente vê dentro da igreja de Tiatira. Então quando o Senhor fala que ele conhece isso, é porque ele sabe que essas características, essas ações da igreja de Tiatira está dentro do projeto dele, está dentro do ambiente dele. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando passou por aqui no seu rápido e breve ministério, ele exerceu tudo isso que foi reescrito aqui no livro de Apocalipse, que a igreja de Tiatira estava vivendo. Então, se os irmãos pararem para poder observar aqui, o grande objetivo do Senhor com o juízo, com cada juízo de cada carta aqui direcionada às igrejas, era exatamente trazer a convenção do povo, que não era toda a igreja que estava corrompida, não era toda a igreja que estava casada com o Estado, não era toda a igreja que vivia as obras dos nicolaítas, de Jezabel e de Balaão. Não, era um pequeno grupo. Não é diferente dos dias de hoje. Se nós pararmos para poder observar a forma como foi abordado aqui, como o texto ele se expressa, se os irmãos pararem para poder observar, nós iremos usar aqui na nossa igreja esse mesmo texto aqui para a gente não fugir do tema,
da direção da escola bíblica dominical. Embora algumas igrejas vai trabalhar o tema temor, mas aqui para nós vai ficar uma linguagem já conhecida, fica mais fácil para as nossas irmãs estar abrangendo. Então olha só, eis que eu porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Ó, esse texto aqui, se os irmãos pararem para poder observar, a questão eu sei as tuas obras. Tem um texto, todos os textos aqui, quando o Senhor fala eu sei, eu conheço as tuas obras, o Senhor Jesus, ele não está se apresentando como alguém que está julgando a igreja, como aquele que julga sem prova. A Bíblia diz que esse aqui é um Jesus que tem os olhos como chamas de fogo. Então ele não está julgando, ele está confirmando que realmente ele conhece essas obras, que realmente ele sabe o que cada igreja está vivendo, ele sabe exatamente o que cada igreja está fazendo. Então, na igreja de Tiatira aqui, o Senhor está pregando, nesse versículo que nós lemos, o espírito de temor. Porque o temor faz com que nós venhamos negar a nós mesmos. O temor faz com que nós venhamos nos converter. O temor faz com que nós deixamos de profanar a sã doutrina que foi concretizada na cruz do Calvário por sangue. Por sangue. Então por isso que o objetivo do nosso Senhor não é trazer um juízo sem direito à defesa, sem direito à conversão, sem direito a resgate. O nosso Senhor, ele está procurando aqui levar a igreja de Tiatira a acordar para o que ela estava fazendo. Algumas pessoas ali estavam vivendo a idolatria, estava vivendo a prostituição, estava vivendo aquilo que Jezabel trouxe, o culto a ídolos. Então nada disso agradava ao Senhor. Porque qual é o objetivo desses cultos? É tirar o culto verdadeiro. E quando vos perguntares que culto é este vosso? Este aqui é o culto verdadeiro que iniciou lá no Éden, e vai continuar na eternidade, porque na obra redentora não há nada termina, tudo é infinito, tudo é eterno. O culto que começou lá para perdão do pecado, para a purificação, para trazer o homem para perto de Deus, ele dá continuidade na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se os irmãos pararem para poder observar, o temor nos leva para perto de Deus. O temor nos leva a examinar as Escrituras. Quem teme hoje, ele tem essa preocupação de não decepcionar o Pai, de não decepcionar o Senhor. Por quê? Porque a decepção ao Senhor causa um juízo. Qual é o juízo? Isso aqui não é para meter medo em ninguém, isso aqui não é para afrontar ninguém, isso aqui não. Qual é o juízo? A Bíblia diz que aqueles que temem ao Senhor, eles têm as bênçãos do Espírito Santo sobre ele. Aqueles que obedecem ao Senhor têm a misericórdia sobre ele. E nós estamos vivendo numa sociedade corrompida, vendida, onde o mundo jaz do maligno. Então a única forma de nós nos mantermos embaixo das mãos protetoras do nosso Criador é adquirindo o temor. E como quando nós alcançamos esse temor, nós passamos a entender o verdadeiro objetivo. Então nós vamos aqui nesse mesmo versículo, porém numa cama. A cama aqui fala exatamente de uma posição de acomodação. Se os irmãos pegarem aqui no livro de Cantares de Salomão, fala e confirma sobre essa acomodação. Que acomodação é essa? O meu amado bateu a minha porta e aí pediu que eu abrisse a porta. E ela responde, olha como é que ela responde para o seu amado: eu já despi as minhas vestes, já lavei os meus pés e não posso sujá-lo novamente. E ela fala do amor que ela sentia, ela fala que o coração destilava, que as mãos dela destilavam mirra.
Embora foi uma igreja iniciada com o sofrimento lá de Esmirna, só que agora a gente vê uma igreja aqui de Tiatira corrompida, uma igreja aqui de Tiatira que vive a idolatria, que vive o adultério, que vive a prostituição, que vive as falsas doutrinas dos nicolaítas, mas ela não deixa de falar do amor. É por isso que o Senhor traz à lembrança dela o temor. Porque é esse temor que vai fazer com que o amor que ela tem pelo seu Senhor venha aflorar novamente. Então a posição, porém, em uma cama, aqui, está falando exatamente de uma posição de acomodação. Ou seja, ela vai estar deitada na sua cama. Ela já não caminha mais porque lavou os pés. Ela já não vai vestir as vestes de salvação porque ela já está com roupa de dormir. Ela já acha que ela alcançou o que ela tinha de alcançar. O casamento pervertido causou isso dentro da igreja de Tiatira. Uma igreja acomodada, uma igreja que casou com o Estado e agora se depara com cultos falsos, com doutrina fácil e com envolvimento com o homem. Com o homem. Aqui nós vamos ver a questão de aqueles que adulteram. Essa palavra aqui, adulteram, é uma palavra que está em um tempo presente. É como se João estivesse vendo exatamente agora, os nossos dias agora. Se os irmãos pararem para poder observar, igreja na Bíblia significa a mulher na Bíblia significa igreja. Então qual é o posicionamento da igreja hoje? É uma igreja deitada sobre a cama, que já lavou os seus pés e que não pode torná-la a sujar. Embora o amado bate na porta e fala das promessas e traz o temor e fala do juízo que haverá se não houver a convenção. Então o que acontece? Mas a palavra fala que quando o Senhor retrata sobre aquela que vai para a eternidade, ele não trata como mulher, ele trata exatamente como a noiva amada do Cordeiro. Ele trata exatamente como a noiva de Cristo, aquela que foi ataviada, marcada, comprada com o sangue do Cordeiro. Então, o que o Senhor Deus está fazendo aqui? Está aflorando do coração de Tiatira o amor. O mesmo amor expresso lá no livro de Cantares. E a Bíblia diz que depois que o amado vai embora, ela sai à procura do amado. Já não tinha mais graça. Então o que aguarda ela agora? O que aguarda é exatamente aqueles que adulteram. O que é? Já viu algo adulterado? É aquilo que perde a sua essência. É aquilo que não é mais puro. Então o que acontece aqui? O Senhor falou que estaria aqueles que sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Então ai daqueles que se levantam contra a sã doutrina do Espírito Santo. Ai daqueles que se levantam contra o culto, contra o clamor pelo sangue de Jesus, contra a obra como corpo, como a pessoa do Espírito Santo. Então ai daqueles que vêm e se deita com essa igreja, e se deita e traz para essa igreja falsos ensinamentos. Se os irmãos pararem para poder observar aqui, foi isso que aconteceu dentro da igreja de Tiatira. Veio Jezabel e trouxe, veio Nicolau e trouxe também, veio Balaão e também se deitou também com ela. E qual é o resultado disso? Uma igreja corrompida, uma igreja que perdeu a sua essência, uma igreja que, embora ame o Senhor, ela disse com os lábios que amava o Senhor, mas com o coração, porque o amor ele parte de dentro para fora, não é de fora para dentro esse amor aqui. E qual era o objetivo do Senhor com essa operação de temor? É fazer aflorar o que tem dentro para fora, fazer com que isso se torne grandioso, para que tome conta, que domine aquela razão, que domine a idolatria, que domine os falsos ensinamentos. Então, hoje o que nós bem temos são homens que estão se deitando com a igreja e trazendo falsos ensinamentos, adulterando a igreja do Senhor. Então nós sabemos que a noiva amada ela é prometida do Cordeiro. Ela é prometida. E aqui dá um detalhe interessante quando fala a respeito do adultério, porque o adultério é só quando já é casado. Quando já é casado.
Então, o que acontece? É casada, aí vem e se mistura com outro homem que não é o seu cônjuge, que não é o seu esposo, que não é o seu marido. Então, aqui é onde nós vemos a confirmação que à meia-noite ouviu-se um grito, aí vem o esposo. Não é o noivo, mas aí vem o esposo. E a Bíblia diz que quando as 10 virgens ouviu isso, o temor veio sobre o coração. Por quê? Porque todas elas tinham sido convidadas para aquela festa. Todas elas tinham sido convidadas para a festa das núpcias. Então, o que acontece? Aí levantaram rapidamente, acenderam as suas candeias, aquelas que tinham reserva, e as que não tinham, ficou. Então, qual é o objetivo do Senhor aqui com essa palavra? Exatamente isso. A palavra aí vem o esposo traz o temor no coração. Porque essa expressão está mostrando que o casamento já aconteceu. O casamento já foi concretizado na eternidade. Então agora nós iremos só nos adentrar para podermos festejar as núpcias celestiais junto com o nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Então o temor é o princípio da sabedoria. Essa é a palavra para nós. Espero que possa ajudar as irmãs. Então fica aqui, se ficou vago, as irmãs procure no Senhor aí para poder continuar enriquecendo a mensagem de vocês, para que a reunião das nossas irmãs possa ser uma grande bênção. Então farei aqui o versículo 23, e ferirei de morte os seus filhos. Se os irmãos pararem para poder observar, uma igreja contaminada, adulterada hoje, os seus filhos não vivem, os seus jovens não casam, os seus adolescentes se perdem, as suas crianças não têm mais o temor, os pais vão estar sempre sendo chamados nas escolas a atenção por causa da geração dos seus filhos. Mas uma igreja, a Bíblia diz que dentro de Tiatira havia um povo em que Deus conhecia as suas obras, a paciência, o amor, a misericórdia. E a realização das últimas obras era maior do que as primeiras. Amém? O espírito de temor. Essa foi a operação que ficou registrada no versículo 22 e o versículo 23. E vai ser exatamente esse texto aqui que nós iremos usar junto com as nossas irmãs, porque já estamos falando sobre isso, para que não fuja, não vá tão longe, porque assim, nem todo mundo tem a mesma capacidade de acompanhar, de raciocinar o andar da carruagem. Então, fica aqui a nossa contribuição para as nossas irmãs. Amém? A todos, a paz do Senhor Jesus.